Olá, eu sou a Andréa. E eu sou a Dani. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. E hoje a gente vai falar de mercado. Com uma montadora que tem aí muitas novidades para trazer, né? Exatamente, tem sua representatividade e sempre está aqui com a gente. Já recebemos alguns executivos. Ele está voltando, ele já esteve na nossa primeira temporada e agora está aqui na terceira. Exato. Seja muito bem-vindo, Alex Nutti, que é diretor de vendas de Soluções Scania Brasil. Boa. É um prazer estar aqui de novo. Se eu participei da primeira e estou na terceira, vocês não me chamaram para a segunda. É verdade. Com esse delay aí. Exatamente. E o Alex Nutti tem sempre coisas para contar para gente. Sempre coisas para contar. Boa. Mas é um prazer, Dani, André. É um prazer sempre estar com vocês aqui. O programa de vocês é fantástico. E faz a gente levar aí um pouco não só da montadora, mas do nosso mundo, do nosso dia a dia aí para todos os nossos, não só clientes, mas para todos aqueles que são interessados no transporte. Exato. E a gente gosta de conversar com você porque você tem sempre uma visão, mesmo diante de todas as dificuldades, adversidades, uma visão até, vamos dizer, positiva, né, desse setor. Então, acho que a gente podia começar falando um pouquinho mesmo, uma análise geral sua, desse ano difícil que a gente passou agora, 2025, mas acho que todo mundo sobreviveu e fomos nos adaptando. E como que você está sentindo aí esses primeiros meses de 2026? Qual é a sua visão com todas essas mudanças e também contribuições aí do governo com programas, enfim. Fizesse uma análise geral para a gente. Nossa, eu acho que como um bom vendedor, o otimismo tem sempre que estar presente, né? Mesmo que em alguns momentos moderado. Sim. Mas eu percebo que 2026, ele iniciou o ano, nós já trabalhávamos com alguns cenários para 26 e ele começou muito alinhado com o que a gente tinha de expectativa. Nós não acreditamos que 2026 seja um ano muito diferente em termos de volume de mercado em relação a 25. Por que eu falo isso? Porque quando você olha para 26, todos os segmentos e aplicações, em linhas gerais, estão andando bem. Então, o agronegócio foi fantástico ano passado, esse ano projeta um recorde novamente. Você olha o segmento sucroalcooleiro, está indo bem, embora o açúcar dê uma caída de preço, mas migra-se para o etanol segue muito bem. Segmento de madeira, segmento de mineração, o e-commerce que cresce a passos largos todo ano. A gente até brinca dentro da companhia que o e-commerce deve ser aí o novo agro, né? É um segmento que cresce todo dia. Então a gente percebe que não tem nenhum cenário tão diferente em 26 para você dizer que ele vai ser melhor ou pior. Mas nós temos dois pontos que são fundamentais para a aquisição de veículos e com isso afeta a decisão de compra do nosso cliente na visão da Scania. Primeiro deles, sem sombra de dúvida, é a taxa de juros. Qualquer coisa diferente disso, numa taxa de juros de 15% ao ano contra uma inflação de 4%, 5%, nós temos um juro real de 10%. É bem elevado para um mercado como o Brasil. E quando você olha uma taxa de juros tão alta como essa, é difícil a decisão de compra do nosso cliente. Ele compra, ele renova, ele amplia, mas mediante o contrato esteja firme, mediante as suas ações de venda para os seus clientes estejam muito bem calçadas. Então eu sou otimista porque eu acredito que existe potencial em 2026 para que a gente tenha um ano melhor do que 2025 em termos de volume de mercado. E aí volume está conectado a uma taxa de juros que tende a cair. Nós tivemos um ano bem duro em 2025, com crédito mais restrito, especialmente pelos últimos 2 anos do agro. 24, acho que foi um ano muito sofredor para o agro. E agro que compra volume, e né? O agro, no caso da Scania, ele representa praticamente 45% do volume. Importante. Por que representa tanto? Porque a Scania, o maior foco da Scania são veículos pesados. O veículo pesado ele é muito focado e agro, todo o ecossistema do agro, tá? Eu falo não apenas o grão, mas o grão, o fertilizante, o combustível, os defensivos agrícolas. Então tudo que você movimenta. Então eu olho para o termômetro, né? O agro. O agro também. Então eu olho para 26 como um ano que ele tem um potencial para crescimento, mas neste momento eu sou conservador para dizer que vai ser um ano similar. Por outro lado, algumas ações que a gente começa a perceber, a exemplo do Move Brasil, que é um programa extremamente relevante nesse momento, pode ajudar especialmente o primeiro semestre, e se o primeiro semestre engrenar bem,
aí eu acredito que um crescimento frente a 25 se torna mais possível na ordem de 2 a 3%, que inclusive está alinhado um pouco com a Anfávia, é um pouco da linha que a Anfávia segue. Mas quando você fala do primeiro semestre, né, esse desempenho por causa do MOVE, e podendo se estender para segundo semestre, também seria interessante, importante para isso acontecer, a redução da taxa que está estipulada aí para acontecer, Sem né? dúvida, André, porque vamos fazer uma análise mais longa, né? Não olhar só os primeiros meses do ano, vamos olhar o ano como um todo. Uhum. Nós temos uma taxa hoje efetiva de 15%. Se você somar os spreads bancários, o cliente vai buscar uma taxa na ordem de 18 a 20. Hoje o MOVE entrega 13. Então nós temos uma diferença de quase 5 pontos percentuais a menos. E no financiamento de um veículo, dependendo do modelo que você adquirir, representa entre 80 e 100 mil a menos no final do financiamento. É extremamente expressivo num mercado como o nosso e num segmento que tem suas margens muito apertadas. Só que o MOVE ele tem a sua durabilidade, né, a sua efetividade até maio, até 24 de maio. Se você posterga ele até o final do ano, por exemplo, naturalmente ele vai motivar novas decisões de compra. Porque por mais que a taxa de juros caia ao longo do ano, são movimentos lentos e movimentos que acontecem a cada 45 dias. Entendi. Então, se a taxa cair dos seus 15 e alcançar o final do ano projetado pelo governo, que é 12, ainda assim, com os seus spreads, ela será maior que o MOVE. Mas é muito importante os dois andarem juntos. Se o MOVE vai até maio, ele já dá um movimento, ele já ajuda o mercado a destravar, para que a taxa que vai caindo ao longo do ano, o cliente possa surfar essa onda lá no segundo semestre. Tá. Se posterga o MOVE até o final do ano, é melhor ainda, porque o cliente anda o ano de 2016 inteiro com uma taxa extremamente melhor do que temos e dá mais tempo para a acomodação da taxa básica de juros chegar em níveis que se aproximam do MOVE e aí o mercado anda por sua naturalidade. Você acha que é possível estender esse programa? Existe já conversas? Eu sei que você é da área de vendas, a área mais, né? Não. Mas eu queria saber se existe. Não, André, assim, a gente não, na verdade, nós da área comercial, a gente não trata esse tema, isso fica com as áreas governamentais, junto com a Anfávia e FenaBrave, que juntos discutem com o governo as ações para movimentação do mercado, muito mais focado em 2 pontos, né? Acho que o primeiro deles é a produção, você aumentar o volume de produção, e o segundo é o emprego. A venda nossa é uma consequência das ações de tudo criadas, isso, né? E você percebe, por exemplo, que o MOVE, nesse primeiro momento, até com as intenções que vocês já... Até queria, se você pudesse falar o quanto já movimentou dentro da Scania, mas são pedidos, vamos analisar os seus próprios clientes, de pedidos que já seriam efetuados ou de algum volume a mais. Então, sei lá, o transportador X costuma comprar 10 caminhões e com MOVE 12. Ou é um volume que vocês já estavam esperando e já tradicional desse cliente? Você sente deixa eu aproveitar essa oportunidade de comprar um pouco a mais ou ainda não? Daniela, eu penso diferente. Eu penso que ele, na verdade, ele ajuda você a tomar a decisão de compra. Tá. Mais rápido. É mais rápido, porque se eu decido comprar um caminhão porque eu preciso, mas a taxa de juros está alta, com uma tendência de queda, muitas vezes você vai tentar esperar o melhor momento de você pegar uma taxa mais baixa. Sim. É natural que isso aconteça. Então ele destrava a decisão de compra do cliente. Porque por mais que a taxa de juros caia até o final do ano, ela não vai alcançar o que o MOVE está trazendo agora. Sim. Então é muito bom, especialmente para o cliente de pequeno e médio porte. E aí quando eu entro em números, Daniela e Andréia, nós movimentamos em negócios apenas nesses primeiros 30 dias, e é bom mencionar isso, porque os primeiros 30 dias é um momento de acomodação do processo, né? Ele foi divulgado no final do ano, comecinho de janeiro, 10, 15 dias de acomodação para todo mundo entender o programa, e você ir para campo com ações comerciais para que você, de fato, destrave a decisão de compra. Nós movimentamos mais de 228 milhões de reais, que representa algo em torno de 260, 270 caminhões comercializados. E o que é legal para a gente? Esse movimento de compra, ele decide pela compra do caminhão que está no estoque do concessionário, que o caminhão Euro 6 está ali,
E ele decide por destravar uma compra na produção, de produzir o caminhão para entregar até o mês de maio, que é quando o programa tem a sua finalidade, vamos dizer assim, o seu limite. Então isso é muito importante, né? Nós movimentamos um volume que para nós é um volume interessante. Para o mês de janeiro... Exato, que geralmente é mais fraco. Mesmo num período de vacas gordas, digamos assim, janeiro de é taxa menor. de juros e tal, janeiro costuma ser, né? O pessoal vai tirar férias. Tem férias e tudo mais. Existe uma máxima que mudou muito no Brasil nos últimos anos, mudou? Né? Que o Brasil só começa depois do carnaval. Sim. Né? É verdade, verdade. Tem. Que para mim isso mudou há muito tempo, acho que já não tem nem mais final de ano, você já entra dezembro, janeiro trabalhando. Sim. Mas eu percebo que ainda assim o mês de janeiro geralmente é um mês um pouco mais devagar, mais fraco, porque você tem muita gente de férias, muita gente acomodando as festas de final de ano, você começa a decidir aquelas suas metas e objetivos para o ano, que muitas vezes as pequenas e médias empresas acabam pegando esse mês de janeiro para entender como fechou o ano e como eu vou olhar para frente. Então, na minha leitura, ou na leitura da Scania, o MOVE vem num excelente momento, ajuda sim os nossos clientes de pequeno e médio porte. Olha que coisa interessante, 70% das vendas, 70% das vendas estão concentradas do MOVE em cliente autônomo, pequeno e médio porte. Você sente uma diferença, então, em relação a outros planos que já tiveram, né? Porque outros, a gente até dizia, não foi um sucesso tremendo, porque o objetivo era realmente uma renovação de frota, e geralmente é no pequeno e médio que a gente enxerga isso, e não atingia esse público, esse cliente. Isso você está sentindo como uma coisa positiva do MOVE, até por esse número de 70% que você citou? Eu não tenho dúvida. Toda vez que você traz um programa com uma taxa melhor ou com uma condição melhor, isso é positivo para o segmento e especialmente para os nossos clientes, que tem um custo menor. E toda vez que você fala num cliente que tem um custo menor, ele faz mais caixa, ele fica mais sólido. E esse é o propósito de você, às vezes, ter uma condição casada entre produto e financiamento para que ele possa fazer alguma coisa que caiba no seu bolso. Certo. E eu acho interessante que o MOVE está trazendo uma taxa que ainda assim é alta, tá? Tem que ficar claro isso. Quando a gente fala uma taxa de 13%, ela é alta frente a uma inflação de 4%, frente a um cenário brasileiro. Mas tem uma positividade que eu enxergo nisso. Diferente do passado, tivemos taxas extremamente subsidiadas e que traz um mercado que não é realista. Então você cria uma venda maior agora, mas você cria um hiato, né? Você cria um buraco depois, quando a taxa sai de 3, 4, 2% para 15%. Quando você cai de uma taxa hoje de 15 para 13, mas quando você fala de 18, né? Porque você tem que fazer uma 18, 20 para 13, é uma queda importante para o mercado, mas ela não é algo irreal. Entendi. Então fica mais controlado. E a gente sabe que os juros no Brasil hoje, ele flutua entre 9, 10, 12%. Historicamente é o que o mercado brasileiro meio que tem como seu normal, né? Acho que agora nós não estamos no normal, nós estamos numa taxa de juros muito alta. Sim. Então eu penso que essa aqui, no momento que ela traz uma positividade, ela traz uma capacidade de levar aos clientes, ou aos nossos clientes que comprem veículos com um custo menor na ponta do seu financiamento. Isso aí ajuda a destravar a produção, contratar mais pessoas e movimentar a economia. Ô Nuti, você falou que 70% das vendas que estão ocorrendo no MOVE, autônomo, pequeno e médio. Aí quando você vai conversar com outras marcas, executivos de outras marcas, o autônomo não está criando adesão. Aí chega a ser zero, né? Chega a ser zero, algumas já afirmaram. Isso. Então, isso me leva a crer que é um achismo, quer dizer, a gente já acompanhou o mercado há algum tempo, a Scania tem uma tradição com o autônomo, né? Então, na realidade da Scania, o autônomo está conseguindo ter acesso a esse crédito, porque geralmente, é justamente por isso que eu falei, a Scania tem essa tradição, esse relacionamento com o autônomo, né? A gente vê a cultura do autônomo, ele quer ser escaneiro. Tem toda uma tradição da marca. Da marca e tal. Então, é isso mesmo? E você tá vendo... Porque eu sei que você olha também a indústria como um todo. Então, eu queria... O autônomo, sim, tem acesso. No caso da Scania, ele teve acesso, está tendo acesso, mas é em número menor. Claro, não é volume. É em número menor. Especialmente quando eu pego um concessionário, a nossa rede de concessionários muitas vezes chega para o autônomo, me dá aqui o teu caminhão velho e eu vou te entregar um caminhão novo. E tem um outro ponto importantíssimo dessa taxa,
ou desse programa que é importante mencionar. O propósito não é apenas vender caminhões novos. Sim. O propósito é levar também o cliente que tem, ou o autônomo que tem um caminhão de 10, 12 anos, a comprar um caminhão de 5, 6 anos. Entendi. Eu acho que aí é onde o nosso concessionário e o programa tem facilitado para o autônomo. Então eu recebo um caminhão antigo, eu recebo como parte de pagamento, o que faz com que o volume financiado seja menor, com uma taxa menor, cabe no bolso do autônomo. Então, dessas 260 unidades, mais ou menos, que você falou que foram comercializadas, tem seminovo? Tem seminovo. Em menor volume, não, mas tem? Nas 260, tem apenas veículos novos. Ah, tá. E temos também autônomos que pegaram veículos novos. Ah, tá. O que acontece é que agora também vai acontecer, e eu não consigo mensurar isso ainda, porque às vezes fica na ponta, no nosso concessionário, às vezes a gente não tem acesso a tudo, quanto eles estão protocolando no nosso banco para aquisição de veículos usados ou seminovos nas concessionárias. Isso é interessante, né? Não Porque é move o a passo, taxa, né? Sim, até é interessante também o não move, porque historicamente o caminhão seminovo, ele tem uma taxa maior, né, em relação ao 0 quilômetro. E no programa vai ser uma taxa igual ou também mesma taxa. A mesma taxa? Mesmo para o usado. Mesmo para o usado. Então acaba sendo atrativo mesmo. Acho que até mais ainda pro que vai comprar o seminovo, né? Muito mais, porque quando você pega um veículo usado, um veículo até 8 anos, entre 5 e 8 anos, um novo, um usado ou um seminovo, vamos colocar assim, a taxa de juros ela é muito próxima da do novo. Ela passa a ser um pouco mais alta quando você passa de 5, 8 anos, você vai para 10, 12, porque aí o risco do bem é diferente, tem uma outra análise creditícia em cima dele. Mas quando eu olho para taxa de juros versus o que o autônomo pode ter, pegando o seu usado e comprando um seminovo, é extremamente vantajoso frente ao que ele conseguiria no mercado. Sim, porque ele não, quando ele vai comprar com uma taxa normal é bem mais alta, né? Exatamente. E me fala uma coisa, a gente está falando do primeiro semestre aqui, até por conta do MOVE. O que vai acontecer no segundo semestre? Lá temos Copa, temos Fenatran, Latibus, enfim, eleição. O que desse cenário todo do segundo semestre você visualiza que pode ser positivo e o que vai atrapalhar ou não vai atrapalhar? Como que você está enxergando? Que vai ser bem movimentado, né, em relação a eventos, a situações políticas. Isso assim, tudo envolve compra de caminhão, né? Tudo, até porque qualquer produto, qualquer coisa que você pensar, passou por um caminhão. Passou por momento, um caminhão, né? Exatamente. A verdade é que vai ser um ano bem divertido, né? Vai ser um ano interessante. Nós vamos ter Copa, vamos ter. Você já teve férias, né? Porque acho que você não consegue tirar mais. Não, e vou te falar que as minhas férias também eu tirei e não tirei, né? Mas vamos lá. Não, vai ser um ano um pouco mais duro. Justamente por essa quantidade de eventos, você tem menos dias trabalhados. Então, teoricamente, você tem que fazer mais em menos dias. E nem sempre é possível você encaixar. O dia só tem 24 horas, né? Você pode tentar querer mais, mas não dá, né? Não dá. Mas, em linhas gerais, eu acho que vai ser um ano bem mais duro, vai ser um ano com bastante evento acontecendo, e isso aí tira dias produtivos. Por outro lado, nós temos uma Fenatran também esse ano. E a Fenatran, ela é um momento também de você fazer negócios, e a Fenatran pode ajudar a compensar esse movimento no segundo semestre, especialmente se essa trajetória de queda da taxa de juros acontecer. Porque se ela cai, e a gente sabe que o efeito de uma queda de taxa de juros, normalmente ela acontece de 5 a 6 meses depois. Sim. Existe um tempo de acomodação dela. Então, se o MOVE vai até o meio do ano e a taxa de juros começa a cair, eu creio que o segundo semestre nós teremos, com a queda da taxa de juros, mais uma Fenatran, por exemplo, a possibilidade de gerar bons negócios que avancem o final do ano e entrem em 2027. Até porque tem, acho que, não sei, mas a gente trouxe alguns transportadores aqui, tem muitos que têm a cultura mesmo de esperar, né? A Fenatran, talvez por novidades, talvez por condições principalmente especiais. Principalmente o pequeno e médio, né? O grande já sai comprando, né? Concordo. Se ele tiver que comprar, ele compra. O grande, em sua grande maioria, André, ele tem um planejamento muito mais robusto. Então ele não pode receber um volume maior de caminhões no mês, então ele programa uma compra que ele dilui ao longo do ano. Então ele se planeja e compra. E essa é uma grande evolução que vem acontecendo no médio e agora no pequeno. O próprio pequeno também está se programando mais.
Então, se eu vou renovar, quando eu vou renovar, com que modelo, que valor, que taxa, em que mês eu vou pegar para eu poder me preparar para isso. Mas a Fenatran, ela tem um foco maior no pequeno e médio. Sim. Porque o pequeno e médio é o momento que ele vai encontrar alguma condição, às vezes, diferenciada, ali, né? E vai surfar não só uma condição e possivelmente uma taxa de juros. Então é um bom momento para recuperar isso. E do lado da indústria é uma oportunidade de relacionamento muito grande com esse cliente, né? Sim, a Fenatran é fantástica para isso. A gente costuma brincar que é um caos, né? Sim. Mas é um caos gostoso. É um caos gostoso. A gente adora isso. Quando chega a Fenatran... Eu sei que ainda está longe a Fenatran, mas a gente teve uma Fenatran em 2024, é isso, né? Que foi muito boa, aí virou janeiro, aquela questão, né? Cliente cancelando pedido tal, porque o janeiro de 2025 já entrou... Acho que já começou aquela questão da taxa, já começou, já entrou bem difícil. Com o pé no peito. E aí, você vê que esta Fenatran pode ser diferente justamente porque o MOV já começa a reduzir taxa. De repente, a partir do MOV, destravar, e aí tem eleições também. Então, você acha que, de repente, essa Fenatran pode ser melhor em termos de volume de negócio concretizados lá em janeiro de 2027, que vocês vão ver real o resultado em relação a janeiro de 2025? Eu não tenho dúvida, porque nós finalizamos 24 com um cenário e entramos 25 com um cenário começando a ser diferente. Exato. E aí com um cenário mais deteriorado de mercado. E se você olhar março, abril em diante, ele deteriorou ainda mais, aí vem... Trump, tarifácio, a gente até fala isso muito da Scania, né? Até fevereiro, março você achava que podia cair, né? Quando chegou de março para frente, ele caiu numa velocidade que fazia anos que a gente não via uma volatilidade de mercado tão grande. Olhando para a Fenatran desse ano e olhando um pouco o cenário mercadológico, independente das eleições, eu penso assim, a Scania olha para Fenatran ou para o final do ano com uma queda de taxa de juros. Não tem nenhum cenário mercadológico que mostre que algum segmento até este momento possa sofrer de forma drástica. Então, se nós entramos 2026 com o mercado andando bem mercadologicamente falando, e 27 sem nenhum cenário tão disruptivo como agora, taxa de juros caindo, a tendência é que a Fenatran produza um volume de negócios melhor e mais consistente. Até porque não vai ter o fator... que importa, né? Exatamente. Não vai ter o fator surpresa, né? Exatamente. Porque, na verdade, ano passado, pensou-se em 2024, e chegou lá com uma taxa surpresa, vamos dizer assim, que surpreendeu todo mundo. Dessa vez, o único fator surpresa, só que o nosso Brasilzão tem sempre potencial para isso. Verdade. Não, então, isso que eu ia falar. O Brasil, ele não deixa a gente... descansar, né? Ficar sossegado ali. Mas tem a eleição pode ser um fator surpresa. O resultado pode impactar. Eu acho que sim, mas eu penso até que ela pode impactar, seja pela continuidade ou pela renovação. Tá. Mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar que tipo de impacto, que vai dar. O que isso pode dar. Eu olho sempre, eu separo esse fator eleitoral das análises. Olhando para o mercado como um todo, se mercadologicamente todos os segmentos vão relativamente bem, se a gente tem uma trajetória de queda de taxa de juros, uma acomodação do dólar, uma acomodação da inflação, acredito que a gente tem um bom potencial para ter um ano bom, até um pouco melhor do que o ano passado, e entrar 27 bem, se não houver nenhuma coisa drástica nesse meio do caminho. Mas eu acho que ainda é cedo para falar alguma coisa, tanto com um lado positivo como negativo. Perfeito. Nutti, eu queria, agora, vamos, não sei, mudar um pouquinho, um pouquinho só de assunto. A gente está falando do mercado, enfim, mas a Scania também tem uma cultura voltada à sustentabilidade muito forte. E eu queria entender se dentro desse cenário econômico, que não foi tão bom em 2025, e também não temos tantas expectativas positivas para 2026, se essa questão de descarbonização, porque a gente sabe que os veículos movidos a gás, ou os elétricos, enfim, têm um preço ainda maior e ainda causa um pouco, às vezes, de insegurança nos clientes por conta de infraestrutura, enfim. Você entende que deu uma reduzida ou deu até uma parada, enfim, nesse processo, até por análise dos seus próprios clientes, até de poder de convencimento para eles adquirirem esses veículos?
Ou você acha que não interferiu e que principalmente os veículos a gás, enfim, continuam aí dentro do projeto de alguns? Eu ia falar até pelo contrário. Nenhum cliente nosso tomou qualquer decisão de compra ou de não avançar em compra em função da tecnologia. Isso pra gente, e como a Scania sempre brinca, né, nós temos um futuro, temos uma realidade, não é mais futuro. É um ambiente real agora eclético. A gente, desde o início, a gente trouxe para o Brasil o veículo a gás como exemplo. O veículo a gás, a Scania entendeu que o aqui agora deveria ser o gás, que ele é um movimento transitório, e quando você usa gás natural, a redução de CO2 ela é pequena, porém você traz menos particulados, menos NOx, que são materiais NOx são materiais cancerígenos. Nessa transição, nessa ponte, o biometano veio ganhando tração nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos. Então eu não senti dos nossos clientes nenhuma desaceleração por tecnologia, mas eles enfrentam o mesmo cenário que uma taxa de juros afeta o diesel, afeta os veículos sustentáveis. Esse é um ponto. Outro ponto é quando a Scania trouxe o Super para cá. Quando a gente trouxe o Euro 6 e o Super, você trouxe um veículo que trouxe uma redução de consumo de combustível e, naturalmente, menos CO2 de forma muito expressiva. Se você comparar, nós estamos entregando mais de 8%, 10% frente ao último modelo comercializado. E tem clientes nossos colhendo muito mais do que isso. Isso se traduz em sustentabilidade e menos CO2. O gás, no ano passado, foi o maior volume de vendas em um único ano da história. Nós vendemos 700 caminhões no ano passado. Foi o melhor ano do gás. Melhor ano do gás. O ano anterior vendeu 400, 500, começou a 50, 100. E a tendência para esse ano é entre 500 e 700. Por que você fala entre 500 e 700? Se a taxa de juros cair, podemos chegar no volume maior. Se ela ficar onde está, nós devemos repetir um número próximo de 500 unidades. Muito mais conectado à taxa. Então não é pela tecnologia. Entendi. E outra coisa importante, a Scania ampliou todo o seu portfólio no Brasil. Como a gente fala de uma realidade eclética, eu tenho o gás, aonde ele se aplica, eu tenho o biometano, onde ele se aplica, eu tenho o veículo elétrico, e agora nós devemos entregar no final desse ano aqui os 2, 3 primeiros veículos elétricos nossos, e até o final do ano, aliás, no final a gente entrega 3 ou 4, e para o ano que vem a gente já tem um planejamento de crescimento de vendas de veículos elétricos. Aí você fala assim, mas o veículo elétrico ele vai ganhar tração no segmento pesado longo prazo. Ações muito específicas. Por enquanto nichado. Totalmente nichado. Como você vai ter daqui a pouco uma eletrificação indo para um segmento, por exemplo, de mineração, você vai ter um segmento de cana e madeira usando mais gás, você vai ter alguns segmentos do agro usando biodiesel, e você tem o diesel, Sim. que é a nossa matriz, rodando no Brasil inteiro, ainda mais o Brasil por ser um país continental. Nós temos um trabalho muito bom sendo feito em parceria com a DHL e com a Amazon, onde a gente está trabalhando para desenvolver os corredores Azul e São Paulo, Rio de Janeiro na eletrificação, a exemplo do que fizemos lá no começo de 2019, com gás, os corredores verdes aí. Com gás. Começa São Paulo, vai para o Rio, vai para o Sul, vai para o Nordeste, pega o litoral, agora vão para o interior. Então, a Scania entende que para que a gente sobreviva num país de distâncias continentais com várias tecnologias, você tem que manter viva aquela que movimenta o mercado. Diesel. Que é o diesel, mas com veículos mais econômicos, com veículos que reduzem CO2. E aí você migra para veículos com outras tecnologias sustentáveis. E pode ser que daqui 2, 3, 5 anos tenha hidrogênio, tenha qualquer outro produto que faça sentido. É super possível no Brasil, né? Totalmente. A gente ter essa diversidade de tecnologias. E os nossos clientes e os seus embarcadores que geram cargas para eles estão à procura de veículos mais sustentáveis. Sim. Mas para que a gente possa vender veículo sustentável, os 3 pilares precisam estar presentes. É o social, é o ambiental e o financeiro. Então, como diz meu amigo, vocês conhecem muito bem, que é o Marcelo Galão, né? Ele fechou aqui a segunda temporada. Não adianta a gente querer abraçar só a árvore. Nós precisamos abraçar a árvore, mas ter todo o entorno funcionando. E a gente vê também muitos clientes, assim, principalmente até os embarcadores, apostando, por exemplo, em abastecimento próprio, né? Que justamente isso também deve elevar a segurança de você
colocar na sua frota os caminhões biometano, infraestrutura, né? Não, isso é interessante. Ontem nós estivemos no interior de São Paulo visitando clientes que estão investindo em usinas de biometano. Nós temos grandes parceiros na distribuição, a exemplo da Nectar, que faz um trabalho aqui no interior de São Paulo, muito forte para a coleta do biometano, injetar no pipe. Então, nós percebemos que o mercado como um todo está se desenvolvendo. Se você olhar para a cidade de São Paulo, nós vendemos mais de 300 caminhões para movimentação de coleta de lixo, de resíduos, todos movidos a gás. E agora, alguns deles já serão 100% abastecidos com biometano. Nessa transição, começou com gás, agora vão ser com biometano. Exato. Fechando aquele círculo virtuoso. Ônibus, se a gente migra de veículos, caminhões, e vamos para ônibus, só para pegar esse ganchozinho da sustentabilidade, a gente fala da cidade de São Paulo vivendo agora claramente com o elétrico, e já está falando em uma compra de aquisição de ônibus a gás. Nós percebemos no Brasil inteiro algumas cidades, até cidades que não têm o biometano, a exemplo de Goiânia, o próprio governador está incentivando para que você tenha o biometano aplicado ao ônibus urbano. Uhum. Então, eu percebo, a Scania percebe, né, que ao longo desses últimos anos e olhando para os próximos 5, 10 anos, nós vamos ter várias soluções, e uma vai ser pensada para cada cliente, para atingir os 3 pilares. Entendi. Só vai atingir a sustentabilidade de verdade, e como a Scania costuma brincar, né, a gente quer mudar esse futuro do transporte para um ecossistema sustentável. Se os 3 pilares ficarem de pé, tem que ser econômico, tem que ser social e tem que ser ambiental, senão não funciona. Um só de pé não funciona. Não funciona. Ô, Nutti, você falou sobre esses volumes do gás, né, que vem crescendo, e claro, associado também agora à taxa, mas isso, com a virada da Euro 6, porque a gente via o preço, né, um gap de preço, lá quando era Euro 5 e gás. Com a chegada do Euro 6, que encareceu os produtos, claro, com maior tecnologia e tal, o gás, em termos de preço, ficou mais equilibrado, e como que está isso hoje? O diesel, né, versus gás. Ficou muito equilibrado. No nosso caso, a gente, quando começou, tinha uma diferença de 25%, quase 30%. E hoje é quanto? O veículo, o motor ele era importado, a tecnologia, praticamente cilindros, manômetros, válvulas, tudo importado. A Scania nacionalizou o motor, então o motor passa a ser a fábrica de São Paulo, hoje de São Bernardo, é o hub de fornecimento de motores a gás para o mundo, então nós trouxemos para cá, isso já trouxe uma redução de custo importante. E quando eu olho a evolução dos últimos 5 anos, hoje você tem um veículo a gás que não tem uma diferença de preço superior a 5, 10% frente ao diesel. E dependendo do modelo que você comprar e dependendo dos opcionais, é praticamente o mesmo preço. Então, isso é muito importante. A evolução da tecnologia, a nacionalização de parte da produção dos componentes e o ganho de escala. A partir do momento que eu começo a ganhar escala, o custo também fica mais próximo. Tá. É natural que, conforme ele ganhe mais escala, fique mais próximo ainda do diesel. Mas, como eu falo de ser uma realidade mais eclética, também nós não acreditamos que o gás seja a substituição do diesel. Embora o Brasil tenha potencial. Tem. Muito. Mas a gente acredita que o gás vai ter a sua representatividade, Sim. O diesel a sua, o biodiesel a sua também, o elétrico vai ocupar um espaço. Futuramente hidrogênio. Então, nós vamos conviver com todos. Porque eu acho que a sustentabilidade faz sentido, como você disse, nos pilares. Porque se você coloca num cliente ou num transportador que para ele naquele momento aquela tecnologia não faz sentido, ele perde, né? E nós temos hoje, quando você olha do gás especificamente, começou com o gás comprimido, o gás comprimido natural agora para o gás comprimido biometano. Agora a gente vê um crescimento muito forte do veículo a gás liquefeito, que tem maior autonomia, já liquefeito com biometano. Então você vai ter uma evolução. E o mais legal que eu vejo disso tudo é o quanto os nossos clientes e embarcadores começam a nos procurar para encontrar uma alternativa sustentável que caiba e que mantenha os 3 pilares de pé. Então nós fomos em clientes que falaram para a gente, vamos para o elétrico, o gás é melhor. Teve cliente, vamos para o gás, não é a melhor opção, vamos tentar o biodiesel, porque você tem essa característica. E teve situações que a sustentabilidade neste momento para a tua aplicação não funciona. O teu negócio não vai parar de pé. Então nós temos esse compromisso também
A gente não pode passar por cima de tudo, porque o nosso cliente tem que estar e ser sustentável e tem que ser financeiramente bem estruturado. Então, o nosso papel é contribuir para isso. Aí que entra a sua expertise lá no cargo, vendas e soluções. Por isso que eu brinco, né? Eu sou vendedor, mas na verdade, a gente, aqui na Scania, nós somos vendedores de soluções. Sim. A gente percebe que quando você fala de sustentabilidade, vamos para o veículo a diesel, não é só o caminhão que tem que fazer esse trabalho. Eu tenho que ter a manutenção sendo bem executada. Uhum. Eu tenho que ter toda uma telemetria do meu caminhão para virar para o meu motorista, virar para o nosso cliente, explicar como a máquina precisa ser conduzida, porque a melhor condução traz não apenas a redução de combustível e, consequentemente, CO2, mas traz mais 2 pontos importantíssimos. O primeiro deles, menor manutenção, gasta menos componentes. E o terceiro ponto, segurança. Nós não podemos esquecer que também quando você cuida desse entorno, é segurança para o motorista, é segurança para quem está fora do caminhão, para quem está no seu entorno. Nuti, eu queria também 2 questões. A primeira, elétricos. Você falou sobre essa parceria da Amazon com a DHL. Amazon DHL. Para os corredores. Do C40, para desenvolvimento de um corredor, que a gente chama corredor azul, de eletrificação para veículos médios e pesados. Eles já estão testando, então, o caminhão elétrico da Scania. Sim. Aí eu queria saber, e você falou sobre 3 ou 6 unidades que vocês vão entregar. Já são essas unidades venda ou testes para clientes? Teste já está acontecendo. Os testes já estão acontecendo. Testes já estão acontecendo. Então você vai vender 6 unidades esse ano? 3. 3, perdão. Então nós temos 3 negócios já totalmente acertados para entrega esse ano. E nós temos 2 veículos que estão em teste, um modelo 4x2 e um 6x2, para a gente testar a rota, a autonomia e os desafios para que esse corredor se desenvolva. Então está envolvido, óbvio, embarcador, transportadora, a Scania como montadora, provedor de energia, provedor de carregador, é fazer todo o ecossistema entrar junto conosco, porque no gás nós fizemos um trabalho de repente a 8 ou 10 mãos. Agora nós vamos fazer em 14, 16, 18, porque tem muito mais interlocutores para tornar uma tecnologia dessa viável. Só vender o caminhão não é uma solução. Tá. Eu queria até aproveitar a deixa dessa sua fala por conta dos serviços, né? Porque eu imagino, aí é um achismo, que 2025 talvez essas soluções que vocês vendem, os serviços tenham criado uma força até frente à não renovação das frotas, enfim. Isso aconteceu mesmo? Um aumento por buscas de soluções, de serviços, do pós-venda? Você percebeu algum movimento assim ou não? Muito, porque quando você fala em ter a gente tem um programa dentro da Scania que chama FIT, que você consegue analisar o caminhão, como ele está sendo operado, aonde tem as oportunidades de melhoria de consumo, onde tem as oportunidades de melhorias de redução de custo de manutenção. Os clientes nos procuram o tempo todo. Nós temos concessionários que até então tinham 2, 3 master drivers, muito mais com o objetivo de treinar o motorista. Hoje o Master Drive tem uma função fundamental, que é pegar esses dados, virar para o cliente e dizer, aqui estão as suas oportunidades. Uma parte disso é treinamento. Outra parte disso é a gente entender como a gente busca uma melhor manutenção do caminhão, como a gente cria um plano de manutenção específico para a tua operação. Nós já temos programas de manutenção, além dos tradicionais, que você entra para o cliente e diz para ele, olha, para aumentar a tua disponibilidade, seria interessante, pela severidade, mesmo sendo rodoviário, que você vá por esse caminho. Então a procura, eu tenho casas que tinham 2, 3 master drives, hoje tem 8, 9, 10 pessoas. Caramba. Focadas, e agora você já começa a pegar, porque começa a crescer muito, então você precisa focar em 50 clientes, então você pega mais um para focar em 30, outro para focar em 60 com esse perfil. Então há uma busca muito grande dos nossos clientes em como as nossas ferramentas de telemetria, conectividade, podem auxiliar os nossos clientes a melhor operar os seus veículos. E olha que coisa interessante, a Scania hoje já tem mais de 100 mil caminhões conectados. No Brasil? No Brasil. Só no Brasil. No mundo é um número absurdo. Mas quando eu falo no Brasil, por que isso? Porque quando eu pego o meu sistema para comparar o teu caminhão, para falar se ele está indo bem ou mal, eu não comparo com a média.
Eu comparo com os mesmos caminhões, com os mesmos fatores de cargas, com as mesmas topografias, em regiões similares, quem está fazendo melhor ou pior, para a gente entender como classificar e te ajudar a tirar o melhor. Então é uma solução bem específica para cada. Nuti, eu queria falar agora dos semipesados, né? O ano de 2025 foi ruim para os pesados, mas a gente viu uma ascensão nos semipesados. A Scania é super tradicional nos pesados. Sem dúvida. E chegou com semipesados, já tem uma oferta, ampliou ano passado, retrasado, né, a oferta de produtos nesse segmento. Como foi 2025? Se vocês conseguiram surfar nessa onda aí de crescimento dos semipesados? E queria saber uma análise sua para este ano. Tá. Não, o ano de 25 ele foi um movimento de queda em pesados muito forte, e naturalmente a Scania, com uma maior concentração em pesados, ela sofre um pouco mais. Por outro lado, o mercado de semipesados cresceu, então pesados, se minha memória não estiver me traindo, caiu algo em torno de 20 e poucos, e semipesados acima de 16 toneladas, né? Porque a gente não atua nem no leve nem no semileve. Cresceu algo em torno de 5 a 6%, se eu não estiver enganado. O semipesado não sofreu tanto na visão da Scania porque ele é muito conectado ao consumo, muito conectado a e-commerce, ao crescimento. Não vou falar este maio, porque não é o nosso negócio, mas o Intercity. Sim, então entre indústrias, exatamente, né? O hub to hub. Então nós percebemos que o semipesado cresceu bem. A Scania dobrou as vendas de semipesado de 24 para 25. Mas nós somos um veículo, mesmo semipesado, somos um veículo de nicho. Os nossos concorrentes atuam nesse segmento há muitos anos, né? Então o nosso papel é trabalhar o segmento, ter uma oferta para o nosso cliente que traga algo diferenciado. Então o nosso semipesado, ele carrega algumas heranças do pesado, a exemplo de melhor velocidade média, cabine mais confortável, como ele carrega algumas heranças, ele tem alguns componentes mais robustos, uma durabilidade maior, ele tem um consumo fantástico. Então ele é um veículo que entrega para aquela operação que cabe um veículo Scania um resultado totalmente diferente dos nossos clientes. Ele estaria numa categoria de premium dentro da categoria que tem, porque é uma categoria que você tem desde veículos mais espartanos, né, até os mais sofisticados em termos de, não só de cabine, mas de tecnologias e tudo mais. Ele estaria mais nessa categoria, né? Os semipesados Scania, André, seria mais ou menos isso? Eu não diria premium no sentido de estar num segmento premium, mas nós entregamos um valor diferente. Acho que os grandes valores que nós entregamos para o motorista, sem sombra de dúvida, é o conforto da cabine Scania. Conforto, ergonomia e segurança. Nós temos um nível de conforto e ergonomia na cabine que é fantástico, completamente diferente do que o mercado oferece. E quando eu olho para o ponto de vista do proprietário, um veículo robusto, com menos manutenção e naturalmente com melhor velocidade média e com menos consumo de combustível. Então, nós atuamos naquele segmento onde o valor percebido do nosso produto está em segurança, ergonomia e conforto para o motorista, e do lado do proprietário, menor consumo de combustível e maior durabilidade. É um pouco do que a gente atua no semipesado. Então o semipesado foi muito bom. Para 2026, a gente acredita que o semipesado vai continuar no mesmo ritmo, especialmente pelo crescimento, como eu disse, do e-commerce e do consumo em geral. E pesados, eu ainda acredito que 25 tem potencial para ser bom. 26. Desculpa, 26. Tem potencial para ser bom. Tá. Mas eu também acho que, independente de programa móvel, do que seja, ainda é cedo para dizer se vai ser um ano melhor ou não. Vocês pretendem ampliar produtos neste ano? Dentro do gás, por exemplo, vocês, o ano passado, exploraram mais para o vocacional, para segmentos dentro do agro e tal, porque ele nasceu rodoviário e aí vocês foram expandindo. Aí eu queria saber, se em semipesados, alguma coisa, vocês namoram algum segmento que possa... Eu sei que você não pode dar muito falar. Não, mas eu penso, eu tenho até uma linha diferente. Eu acho que hoje nós temos um portfólio de veículos a gás que pode entrar em qualquer segmento. Eu tenho semipesados, naturalmente nos segmentos que a gente atua, né? Mas
Semi-pesado eu tenho o caminhão 4x2 e 6x2 e 6x4 que pode ser a gás, semi-pesado. E tenho no pesado 4x2, 6x2 e 6x4, tanto rodoviário como fora de estrada. Então hoje nós estamos, ou temos uma capacidade de entrar em muitos segmentos, se fizer sentido para o nosso cliente e se nós conseguimos construir uma proposta, uma oferta de valor para ele dentro do ecossistema. Então nós estamos bem preparados para que os veículos a gás entrem em mais segmentos. Tá, então eu vou reformular a pergunta. Tem alguém namorando um Scania para algum segmento, já está conversando com você? Olha, eu quero um gás aqui. Então... André, como eu disse para você, eu tenho muitos segmentos. Nós entramos na coleta de resíduos muito forte, com um produto muito bem ajustado. Nós temos hoje uma pesquisa pelos nossos clientes junto ao nosso time de desenvolvimento. Por exemplo, veículos de apoio no segmento canavieiro. Então, desde que haja demanda e faça sentido, o produto está preparado. Ou se não estiver 100%, como nós temos as nossas áreas vocacionais dentro da Scania, a gente fala especialmente de público especial, que chama de public special, né, que é veículos que nem coleta de lixo, bombeiro, qualquer coisa nesse sentido, nós temos os cana, madeira e mineração, temos o rodoviário. Então, havendo necessidade do cliente, é só nos procurar nossa rede de concessionários, nós vamos desenvolver alguma solução para ele nesse sentido. Bom, Nutti, agora você vai participar do nosso quadro Mito ou Verdade, tá bom? Boa. Roda a vinheta. O Brasil vai viver com várias tecnologias. Mito ou verdade? Verdade. Sem dúvida nenhuma, o Brasil, pelo tamanho, pela distância, por ser um país continental, não será apenas uma bala de prata que vai fazer com que a gente mude essa transição de diesel para qualquer outra tecnologia. Nós vamos conviver com várias delas, seja ela diesel, gás, biodiesel, elétrico, hidrogênio, o que vier. Mito ou verdade? É verdade que só cliente grande está aproveitando o Move Brasil? Mito. Mito total. 70% de tudo que nós comercializamos nesse primeiro momento estão focados em cliente de pequeno e médio porte. Por que isso? Porque o pequeno, muitas vezes ele não alcança o mesmo nível de taxa de juros que um cliente grande consegue no mercado. Então quando você olha uma taxa de juros de 13%, o pequeno enxerga isso como uma grande possibilidade de destravar sua decisão de compra. Então com isso, ele se programa melhor, ele consegue decidir o momento certo da compra e avançar para adquirir os seus novos veículos.